gente, seja bem-vindo, todos vocês que estão aqui. O Eduardo é de Recife. Conta aí, se apresenta um pouco para o pessoal de onde você é, o que você faz. Eu me chamo Eduardo Duque, eu sou um carioca, né, que se encontrou aqui em Recife, né? E o Duque é uma pessoa fantástica, uma pessoa, eu coloquei lá na descrição, que você é uma pessoa que está sempre muito disposta a ajudar o outro, a ouvir, a dar uma opinião, uma palavra de incentivo. Então a sua amizade, ela tem agregado muito na minha vida. E eu me sinto honrada de ter você aqui, de você estar estreando essa série de lives que a gente vai fazer aí sobre a arte de se relacionar, então como se relacionar bem. E especificamente falando sobre liderança, né, Duque? Porque eu penso que se um líder ele não consegue se relacionar bem com a sua equipe, ou de repente na própria família, né? Sempre na família tem aqueles que se destacam, que são os líderes, que comanda tudo ali. Então, se você tem uma dificuldade de se relacionar com o seu filho, porque o pai desenvolve um papel de liderança dentro de casa, a mãe desenvolve, né, na educação do filho. Se não há essa relação, essa maneira de se relacionar que seja gostosa, saudável, isso influencia. Como que é isso pra gente? Conta um pouquinho, Duque, da sua experiência aí com a liderança. A liderança, para mim, é uma das grandes paixões da minha vida, né? Tanto a liderança quanto a comunicação vieram logo desde de início de carreira, assim. Eu me considerava uma pessoa muito tímida, só que quando eu falava, eu conseguia me colocar bem, eu conseguia me portar de uma maneira interessante, e isso foi, de certa forma, chamando a atenção nos lugares onde eu passei. Então, a liderança e a comunicação o tempo todo ela está ligada muito a mim, né? Porque vou por esse caminho aqui porque tá na moda. Não é porque eu vivi isso, né? Eu vivi as angústias e vivi também as grandes virtudes, das grandes alegrias de se tornar líder, né? E o que acontece? Você falou muito bem a questão do relacionamento, né? Relacionamento e liderança é muito atrelado. Porque, vamos dizer, qual é a base de todo relacionamento? A base de todo relacionamento é confiança. Sim. Então, se você não tem um líder em que confiar, ou você, enquanto líder, não passar confiança para as pessoas que estão à sua volta, jamais você vai conseguir desempenhar aquela função, entendeu? Então, assim, seja dentro do ambiente familiar, ou seja no ambiente corporativo. Se você não desperta a confiança que tem a partir de você, não são os outros que tem que, vou confiar e falar, não, você que tem que dar o exemplo, entendeu? Então, como é que você dá um exemplo? Uma postura firme, entendeu? É cumprir com aquelas obrigações, aqueles compromissos que você assumiu com a tua equipe. A gente entende que existem situações que fogem até o alcance. Mas se aquilo que você prometeu só depende apenas de você, cumpra. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui com vocês é a questão da confiança. Sem confiança, jamais vai haver lealdade. Sem a confiança do líder, sem o líder despertar a confiança, jamais ele vai poder cobrar lealdade da sua equipe. Então não adianta gritar, não adianta espernear, que você não vai ter a tua equipe junto de você ali, entende? Parte primeiro de você. Isso eu estou falando, você pode, em inúmeros contextos familiares, você já pode colocar. Conversando com uma pessoa, ela é líder de jovens numa igreja, assim, né? E ela me fez muitos questionamentos. E ela falou assim, Fê, como que a gente motiva essa geração? Como que a gente motiva? A gente coloca a responsabilidade, eles não cumprem em várias situações. E aí eu falava para ela assim, essa liderança que você precisa desenvolver ali é a mesma liderança que a gente desenvolve no ambiente corporativo, que a gente desenvolve numa situação familiar às vezes, porque às vezes a gente tem a ideia de que o líder é o chefão, né? O que manda lá. E não necessariamente. Dentro das próprias empresas existem aqueles colaboradores que se destacam, que conseguem influenciar as pessoas e dentro disso ela é líder. Ela é líder num espaço, de repente, menor, ali numa comunidade menor, dentro do ambiente corporativo, mas também é líder. Então, essa responsabilidade e essa visão da liderança, ela precisa estar muito, muito interna, entender que você é um líder. Você o tempo inteiro está exercendo de influência, ou tendo que motivar alguém, ou tendo que inspirar alguém, tendo que fazer alguma coisa, né? E o que você falou bem aí, não depende do cargo, né? Você deu o exemplo aí da tua amiga, que dentro da igreja ela exerce talvez um cargo de liderança, de chefia de demais, mas surgem outras lideranças dentro da equipe. E isso é bacana quando você tem um grupo muito grande, porque um líder sozinho ele não consegue gerenciar todo mundo, né? A gente tem família, a gente tem nossos afazeres de casa, a gente tem um monte de coisa, ainda tem que se preocupar com o ambiente de trabalho, onde tem lá 10, 20, 30 pessoas para você tomar conta.
ou na igreja também, é um monte de jovem que passa um turbilhão de coisas na cabeça, ora segue os preceitos que a igreja manda, ora é contaminado por aqueles desejos que faz parte da natureza humana, né? E a pessoa fica ali no meio termo, por isso que ele é líder, ele está ali para resolver conflito, resolver problema. E o que acontece? No líder, né? O líder ele não pode ter essa vaidade, Fê, de porque eu estou aqui no cargo de chefia, porque eu tenho um cargo de liderança, e não estimular aqueles jovens que estão chegando com vontade, com desejo, e que eles devem sim colher frutos daquilo que eles estão plantando. Entendeu? Tá chegando uma galera nova, o líder tem que olhar para isso. Tem uma palestra que eu assisti uma vez, e o palestrante falou assim, quem quer ser um líder bem sucedido aqui, levanta a mão. Aí todo mundo, vou levantar a mão, né? Porque afinal, quem não quer ser bem sucedido, né? Aí ele trouxe uma sacada que eu nunca tinha parado para pensar. Ele falou assim, sucedido, você pode entender como algo que vem de sucessão. Né? Sucedido é que está sendo sucedido por alguém. E como é que você, enquanto líder, não está preparando seus líderes, seus liderados, para um dia assumirem a sua posição? Então, ser um líder bem-sucedido é aquele que prepara bem alguém para um dia tomar o seu lugar. E como mérito, e como quem tem a mentalidade de abundância, que a gente tanto fala, né, Fê? Pelo teu trabalho, você vai subir na tua carreira. Tu vai subir porque é mérito seu, você preparou bem uma equipe. Então, assim, não pode existir espaço para a questão de vaidade quando você está dentro de um cargo de liderança. Hoje a gente passa por uma situação dentro das empresas que é o conflito de gerações. Então, muitos líderes, né, com pensamento às vezes um pouco mais antigo, com metodologias antigas, aí vem uma galera que eles são motivados de maneira diferente, que eles querem atuar de maneira diferente. Como que é o olhar do líder para essa garotada que está chegando? Porque eles estão vindo totalmente diferente, desde a questão escolar, que é diferente da nossa época, eu sei porque eu vivo isso, e como que o líder, seja ele onde ele estiver, né, a gente está falando bastante do ambiente corporativo, como que ele vai adotar essa nova geração e estimular, né? Como que vai ser a cabeça desse líder para lidar com essa geração nova que está chegando? Pronto. Já vou botar tua amiga na corda bamba, mas vou pegar ela só como exemplo, mas é uma realidade de todos nós. Eu faria a mesma pergunta que ela fez. Será que ela realmente sabe de tudo? Porque nós não estamos preparados nunca, Fê. Eu aposto, você é professora. Até hoje você entra dentro de sala de aula, nos primeiros dias, com aquela ansiedade, será que eu vou ser uma boa professora esse ano? Porque a tua vida muda, um monte de coisa muda, atualiza, entra governo, sai governo, é uma confusão só, a gente não sabe como lidar. Isso tudo nos frustra, nos deixa muito indecisos, ansiosos, sem saber muito bem. Então, a todo momento, o líder, ele tem sim ali as suas ressalvas de, cara, será que eu sei tudo? Será que eu estou pronto o suficiente? Mas aí já respondendo de fato a tua pergunta, o líder ele tem que estar atento sim a essa nova geração, quais são os anseios, quais são os desejos, quais são as mudanças, e ele tem que acompanhar. Ele tem que acompanhar, não são os outros que têm que adaptar a ele, né, na verdade. Então, cabe sim ao líder ter essa noção, e é por isso que a gente fala muito hoje, que é necessário, é importante você estudar sobre comportamento humano. Não adianta você ser o melhor gestor, aquele cara que analisa todos os resultados, se você não entende a tua equipe, se você não fala a linguagem dele, se de vez em quando tu não brinca falando que o Big Brother é uma merda, mas por que aconteceu lá mesmo? Entendeu? Porque o teu público talvez assista Big Brother. Então, às vezes é necessário você entrar no mundo dele para depois buscar ele e trazer, vamos lá, tô junto contigo. É por aí. É isso aí. Eu falo muito isso em questão da sala de aula, né? Hoje, vamos supor, eu trabalho com crianças e adolescentes. Então, se você não souber conversar com eles, falar sobre a série que eles estão assistindo, você não gera conexão. E líder precisa gerar essa conexão, né? Então, a pessoa que quer o seu liderado, a pessoa que está ali, que de repente está na sua equipe, ela precisa olhar para você e gerar uma sintonia. De fato, perceber, identificar. Eu costumo dizer que antes de você passar como líder, passar uma função, passar qualquer atividade que aquela equipe precisa fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é alcançar o coração dela. É fazer com que ela gere uma conexão. Porque uma equipe, quando ela está em sintonia com o líder,
ela produz muito. Ela produz com amor, com prazer. E com o aluno, por exemplo, em sala de aula é isso também, né? Quando o aluno tem um afeto pelo professor, quando gosta do professor, ele vai gostar da matéria, ele vai gostar de tudo, e o contrário também. Então a vida é assim. O primeiro campo que a gente aciona no nosso cérebro é o campo das emoções. A partir do momento que você gera uma conexão, primeiro de relacionamento, tudo fica mais fácil. Qualquer observação que ele for fazer, você vai acatar. Qualquer observação que ele, de repente, colocar ali para a equipe, você vai querer melhorar, porque gerou uma conexão com aquele líder de fato. Isso. E assim, a gente agora está entrando numa fase onde a galera que está entrando agora, eles são muito questionadores, né? São pessoas que têm acesso à informação o tempo todo. Então, eles tendem a uma ordem, quando chega, eles analisarem e retrucarem. Será que esse é o melhor caminho mesmo? Né? E o líder, ele tem que ter essa preocupação de estimular o aprendizado da turma que está chegando. Entende? Porque eu estava fazendo uma live esses dias com uma colega minha, que ela é vice-presidente de uma área na L'Oréal em Nova York. A mulher já rodou a Inglaterra, já passou por grandes indústrias. Ela falou assim: Eduardo, você às vezes está num cargo de liderança, não é porque você é o mais inteligente, não é porque você está há mais anos dentro da empresa, é porque talvez você seja mais estratégico, é porque você pensa além da operação. Então, às vezes, é por isso que você está dentro num cargo superior. Mas isso não quer dizer que é desmérito de quem está embaixo ou mérito maior ainda de quem está em cima. Entende? Você faz parte de uma engrenagem onde cada um tem que somar ao máximo. E o líder, eu gosto de brincar disso, o líder, ele é o tradutor da estratégia da empresa. Ele é um tradutor. A empresa tem que atingir 100 mil reais nesse mês em tal categoria. Você é o tradutor para a tua equipe. Gente, você tem 10 pessoas ali, cada um vai vender seus 10 mil. Um você sabe que vai vender 15, outro você sabe que vai vender 7. Vamos lá, você tem que estimular o de 7 a subir o seu patamar e o de 15 ali subir um pouco mais o dele também. Então ele tem que entender a linguagem de cada um daquelas pessoas ali, quais são as deficiências dela, e aí também existem ferramentas para você poder mensurar esses resultados, né? Porque às vezes o que acontece? O gerente, eu fiz uma postagem esse dia sobre isso, Fê. Às vezes o gerente, ele tem o medo da conversa, ele tem o medo de conversar individualmente, porque, Eduardo, conversar é difícil demais, porque não dá para entender o cara. Sabe por que é difícil conversar? Se você passa muito tempo sem falar sobre o resultado do teu funcionário, quando você for conversar com ele sobre aquilo, você vai ficar cheio de dedos, porque você não sabe o que falar e ele não sabe o que você vai falar. Se ele não sabe o que você vai falar, ele vai ficar na defensiva e vai ser agressivo na hora de falar. Agora, se você tem o hábito dessa conversa, ela flui com muito mais naturalidade, porque não tem nada para arestas. Ele sabe o que está sendo acompanhado, entende? Então, é uma dica que eu gosto de dar, converse constantemente, individualmente. Ô, Duque, sabe uma coisa interessante? Eu trabalhei numa empresa que a líder ela era muito amistosa, sabe? Ela conseguia assim agregar muitas pessoas com ela, tal. Mas eu percebia que algumas pessoas da equipe, elas confundiam um pouco isso com essa maneira dela de agregar, de ouvir, com permissividade. Então, elas, ao invés de respeitar e valorizar, já que ela dava abertura para que a gente pudesse falar, para que a gente desse nossa opinião, eles acabavam abusando um pouco. Como que o líder consegue encontrar esse termômetro? Porque o que eu tenho reparado é que aquele líder de antigamente, sabe, muito duro, muito carrasco, ele não tem muito espaço hoje em dia, né? Então, assim, é muito importante que esse líder saiba se relacionar bem com a equipe, mas ao mesmo tempo que ele consiga ainda assim fazer o que é pedido a ele, né? Para que dê conta lá de tudo que ele tem que fazer. Como que ele pode encontrar esse equilíbrio? Antigamente existia aqueles termos, existe o líder autoritário, existe o líder laissez-faire, que é aquele cara que deixa tudo para lá, à vontade e tal. Hoje, alguns estudos eles já não definem tanto esses profissionais dessa forma. Eles pegam alguns perfis, por exemplo, existe o trator, existe o empreendedor, existem alguns perfis que é o seu natural. Só que hoje a gente não pode ter esse extremo de cada situação. A gente não pode ter um chefe muito trator, que sai passando por cima de todo mundo,
e destrói toda a tua equipe, e nem aquele cara que é muito agregador, muito família, muito amigão, né? Eu lembro uma vez que eu estava dentro de um processo desse de liderança para assumir um cargo, e o chefão lá, o diretor, perguntou, e a tua gerente, como é que ela é? Aí eu lembro que eu falei assim, não, ela é uma mãe para mim. Aí ele, me defina o que é ser mãe para você. Ela passa muita mão na tua cabeça, é? Eu lembro dele ter questionado a minha colocação. Então, hoje, o que a gente tem que fazer é... Eu gosto muito de utilizar a seguinte regra. Todo líder tem a função de avaliar a tua equipe de duas formas. Uma pelo resultado que ela traz. Vamos ilustrar aqui como se fosse um gráfico, né? Na vertical, os seus resultados. E na horizontal, os seus comportamentos. Agora tem que fazer para todo mundo da mesma forma. Então, por exemplo, qual comportamento eu aceito dentro do ambiente de trabalho? Ele vai ser avaliado dentro desse tipo de comportamento. Todos os funcionários. E quais são os resultados que eles vão ser mensurados? E eu coloco ali uma regrinha, né? Em cada quadrado, eu vou traçando um quadradinho ali em cada avaliação desse gráfico. E aí ele tem que ir avaliando em qual quadrantezinho ali está o funcionário, né? Se ele estiver ali vamos dizer, no parâmetro bom, o cara é legal. Agora, se está no parâmetro de comportamento ruim e na análise do resultado ruim, esse cara precisa levar um cartão vermelho, precisa ir para a rua. Se nem o comportamento nem o resultado dele está servindo, né? Agora, se ele está no comportamento bom e no comportamento ruim e melhorou o resultado dele um pouquinho, está no médio, esse cara também merece ir embora, porque o comportamento dele vai ser gerado, até se tiver um resultado bom. Porque a vista dos clientes, a vista dos parceiros, dos fornecedores, esse cara está ferindo a moral, o valor que aquela empresa quer trazer. Então isso não faz bem para a imagem da empresa, né? Agora, se o cara está mediano e mediano também, esse cara precisa levar uma advertênciazinha, um cartão amarelo, falar, melhora o teu resultado ou melhora o teu comportamento. Então, com isso, o líder ele começa a ter um parâmetro para saber se ele está, até onde ele está indo como um amigão ou como um chefão ruim, entende? O líder, ele vai guiar, né? Ele vai guiar, isso. vai mostrar, ele vai dar o feedback. Então, se o líder não souber o caminho que ele tem que ir certinho e de uma certa forma, buscando uma harmonia, explicar isso e liderar, ele acaba prejudicando a equipe inteira, né? Exatamente. Então, ele tem que ter essa noção. É trabalhoso fazer isso? É um pouco. Mas ele tem que ser um hábito. Porque se você não fizer esse exercício, você com o tempo, você vai ser alimentado pelo desejo dos outros, nunca os seus, entende? Então, assim, é a hora de você assumir essa responsabilidade e pagar o preço disso. Entendeu, Fê? Senão a gente só vai ficar na média e indo para uma loja, indo para outra, ou não vai estar satisfeito dentro do ambiente familiar porque ninguém te obedece, vamos dizer assim, ninguém está disposto a te ouvir, porque você, primeiro, não gera confiança, você não gera lealdade, você não gera exemplo, entendeu? Se você não sabe o que você tem que fazer, se você não se dá o exemplo, como é que você vai pedir às outras pessoas a se esforçarem para mudar? Entendeu? Se você mesmo não está disposto a fazer essa mudança no que lhe compete, né? Então, e às vezes, o que acontece? Não, porque a empresa não investe no meu treinamento, em mim, não investe em mim, não sabe, não me valoriza. A empresa vai marcar um treinamento. Aí a empresa marcou um treinamento na hora que eu podia estar treinando a minha equipe. Na hora que tu vai treinar a tua equipe, tu nunca treina. Entendeu? A gente sempre tá com uma desculpa na ponta da língua para aquilo que pode nos alavancar e seguir adiante. Entendeu? Por exemplo, hoje é dia do livro, né? Eu reuni os livros para tirar uma foto, mas todos aqueles livros estavam aqui, ó. Porque eu estou fazendo um monte de trabalho para um produto meu, e eu tenho que estar olhando, consultando, já li, a maioria desses daqui eu já li. Então estou revisando alguns pontos que eu preciso trabalhar. Aí a mesma coisa, você que está aí do outro lado, que precisa desempenhar um papel de liderança, você tem que revisitar aquilo que você sabe que vai estimular o resultado lá na frente. Perfeito, é isso mesmo. E por falar nisso, que essa era outra coisa que eu ia te perguntar, como hoje é o dia do livro, você indica um livro que você acha que todo líder precisa ler? Assim, eu imagino que você deva ter vários que você já leu, que fez parte da sua formação, mas tem um que você fala assim, olha, tem que ler esse livro aqui.
Ó, eu tive um cliente, eu não sei se ele está me assistindo aqui agora, que ele veio cheio de crenças pro processo de coach, né? E ele é um cara, um líder extraordinário, um profissional de alta qualidade, trabalha numa multinacional muito importante. E ele chegou com várias crenças, né? Aí, dentro do processo, ele foi quebrando algumas e chegou um momento, ele me pediu uma indicação de livro também. E eu, por coincidência, eu estava lendo esse livro na época. Aí eu falei assim, velho, ó, eu tô lendo um livro que eu acho que é legal pra tu, que é esse aqui, Mitos da Liderança. Uhum. Rapaz, esse cara ficou... Ele lê... Joe Owen, acho que é um inglês esse cara. Ele é inglês. Joe Owen, Mitos da Liderança. Descubra porque quase tudo que você ouviu sobre liderança é um mito. Olha só, que ousadia, né? Quase tudo da liderança é um mito. Então, ó, vou só ler aqui alguns mitos que ele revela. Aí tem uma básica que todo mundo fala, liderança tem a ver com hierarquia, título, posição. A gente já quebrou esse mito aqui hoje, né? Os líderes sabem o que está acontecendo, tudo que está acontecendo. É solitário ficar no topo. Então são vários mitos que a gente escuta. Que era a minha próxima pergunta. Eu ia te perguntar essa, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, e principalmente para deixar essas pessoas que estão aí ouvindo, instigadas. Vou supor, eu já ouvi muito isso, a gente que fala assim, eu não sou líder, eu não consigo ser líder. Você acha que a líder, dentro do teu conhecimento, a liderança, você nasce ou você desenvolve a liderança com o tempo? Pronto. Eu estava falando com alguém esses dias sobre a arte da oratória, né? E a pessoa falou assim, Eduardo, eu nasci com a facilidade de falar bem, de falar em público. Só que isso não significou que eu tive bons resultados com a minha comunicação. Ela me falou isso, eu gravei. É a mesma coisa, né? Você pode nascer com a facilidade de exercer um cargo de liderança, até a facilidade de influenciar e persuadir pessoas, né? Que é básico da liderança. Só que com o tempo, você pode aperfeiçoar isso, ou você pode desenvolver, desde que você assuma esse compromisso. Então, se você pode sim desenvolver algumas competências, você pode desenvolver, tá? E pode ser, inclusive, melhor do que muitos daqueles que já nasceram com essa pretensão de serem líderes. Porque o esforço vale mais do que o talento, né? Vale mais do que o talento. Com certeza. Aí tem um outro livro, rapidinho antes, que é esse aqui, Gestão do Amanhã, do Sandro Magaldi e do José Salib Neto. Esse livro, ele é obrigatório mais do que o outro, porque ele faz uma desconstrução do que era a liderança antiga, que a gente sempre ouviu, da liderança atual e da liderança futura. Ele faz um passeio bem legal, uma linguagem muito simples, bem ilustrativa, e eu acho muito, muito, muito interessante para esse mundo aí que a gente está vivendo de rápidas mudanças, né? Eu acho que são 2 livros muito importantes para qualquer líder hoje em dia ler. Eu penso que a liderança, ela é de fato uma habilidade mesmo, que você vai desenvolvendo, e você colocou aí muito bem colocada a questão do estudar, e a mesma coisa acontece com as relações. A gente acha que se relacionar com o outro é algo que a gente tem natural, quando na verdade não, a gente deveria estudar os tipos de personalidade. Então vamos supor, você dentro de uma equipe ali, você vai ter várias personalidades, cada pessoa vai ser motivada de um jeito diferente, a linguagem que você vai ter que utilizar também é uma linguagem diferente. Então é muito importante que a gente tenha isso muito claro, que dentro desse processo da liderança, a maneira como você vai se relacionar, como você vai estudar a personalidade do outro, ela vai influenciar diretamente, né, na maneira como você coordena ali a sua equipe. Duque, eu adorei. Valeu, Fê, muito obrigado pelo convite. Obrigado você por ter aceito esse convite. Pessoal, continuem comigo. Todas as segundas e quintas eu vou fazer. Aí vou trazer sempre algum convidado para falar sobre relacionamento. Então, relacionamento interpessoal, no ambiente corporativo. Sigam o Duque, que está também com uma série maravilhosa. Obrigada, viu? Muito sucesso. Beijo, minha querida. Um beijo no coração. Tchau, para Duque. todos. Tchau, tchau. Sucesso sempre.